Muito boa noite! Cá estamos nós para o nosso encontro, onde eu vou entregar a chave de número 5. Ó, preenchemos os dedos, com todos os dedos de uma mão, as nossas chaves. São 7 ao todo. Hoje é a nossa quinta chave, mas hoje é o nosso 6º dia de live, porque nós temos o dia 0. Eu considerei um dia anterior ao dia da entrega da chave de número 1, que foi o dia de tratar o tema do caos. E é exatamente esse o tema aqui dessa nossa jornada, desse nosso webinário, do caos ao cosmos, co-criando o 2026 que você deseja e merece. Muito bem-vindas, meninas. Já entrando aqui a Inês, a Andréia. Bora mandar aqui o aviãozinho. Convidar o pessoal que ainda tá aí em casa meio adormecido e dizer assim, olha, já tá na hora de vir pra live, minha gente. Já estamos aqui, já estamos juntos. Convida aí alguém que você acredite que vai ganhar com esse momento desse encontro. Alguém que você entende que tá desejoso de planejar adequadamente o nosso próximo ano. E vamos fazer essa corrente do bem, né? Essa corrente do bem super vale a pena. O próprio tema, né? Co-criando o 2026 que eu desejo e mereço. Que você deseja e merece. É bem provocador, não é? Fala sério. É bem provocador. Porque, a bem da verdade, nós podemos desejar muitas coisas e dizer assim, poxa, eu quero. Mas não necessariamente esse eu quero vem com uma mensagem interna do eu mereço. Boa parte de nós roda pela existência com uma sensação de não merecimento. Né? E esse é um ponto aí muito relevante, é um ponto para o qual nós temos que dar a nossa atenção e fazer essa pergunta, uma pergunta sincera, uma pergunta de busca de resposta profunda. Como que é o seu senso de automerecimento? Como anda o seu senso de automerecimento? Você já pensou sobre isso? Se nós estivéssemos escutando a verdade lá mais íntima do seu coração, aquela verdade que está para além das máscaras que você usa na sociedade, para além das máscaras que você usa para você mesma, para você mesmo, né? Porque tem máscaras, né, que escondem coisas, não é dos outros. Tem máscaras que escondem coisas de nós. Então, se você olhar para além de todas essas máscaras, o que vai de fato chegar aí? É um senso de merecimento ou não? No nosso inconsciente, movem águas, né? A gente tem falado muito sobre essa analogia das águas com o mundo emocional, mas as águas também servem como simbolismo do inconsciente, né? Não que no inconsciente estejam guardadas só emoções. O inconsciente é um depositório de muitos elementos, não só os elementos emocionais. Mas o inconsciente, eles são como as águas profundas, né? Então o nosso inconsciente, ele tem esse funcionamento, né, de guardar, de conter toda a nossa história. E mais, ele não contém só a minha história pessoal, a sua história pessoal. Ele também abarca dentro de si um universo que é do coletivo, que Jung denomina inconsciente coletivo. Então, além do inconsciente pessoal, eu também abarco o inconsciente coletivo. E às vezes aqui, na superfície, no plano da lógica, da razão, eu digo eu quero e eu mereço. E às vezes, lá desse fundo, desse profundo que é o inconsciente, vem a mensagem do não, você não merece tanto assim. Você não é tão boa assim. Você não tem esse direito. É complicado, né? Veja que o nosso processo educacional, todo ele se baseia muito na experiência da punição. É um aspecto comum. A gente está chegando aí perto do Natal, então até nessa experiência, né, do Natal, tem aí as regras, né, da punição. Se você não for um menino bonzinho, Papai Noel não vai te dar presente. Então, Papai Noel só presenteia meninos bonzinhos. Agora, vamos combinar uma coisa. Que criança é boazinha? Então
levando por esse lado de uma criança que passou 365 dias sem fazer arte, sem teimar com pai e com mãe. Se essa criança passou 365 dias sem burlar nenhuma regra, sem quebrar nenhuma regra. E olha, às vezes nem é na má intenção, é na boa intenção, porque a aprendizagem se dá pelo confronto das experiências. Se nós não quebrarmos regras, não infringirmos leis, se nós não formos além daquilo que é uma barreira proposta, a gente não aprende. Vamos pensar nas experiências mais básicas. O caminhar. O aprendizado do caminhar é uma quebra de uma regra, porque você fica em pé e você é mandado pro chão pela gravidade, e você ainda não tem controle do corpo, você ainda não tem destreza motora. E na ausência de uma destreza motora que faz essa criança ficar em pé e caminhar, ela vai cair, ela vai cair. Então, a aprendizagem do andar é uma determinação que essa criança tem de infringir essa regra imposta imposta pela lei que manda tudo pro chão, pela lei do cérebro, né, da maturidade neurológica que não atingiu o total ainda, então ela tá tentando, ela tá indo. Ela primeiro se arrasta, depois ela engatinha ainda meio embaixo, depois ela vai ficando em pezinha. E passo a passo, essa criança, ela enfrenta, ela confronta. E por enfrentar e confrontar é que ela aprende a andar. Todas as nossas aprendizagens e toda a evolução se dá no confronto. E olha como isso é sério, então. Se eu penso que a criança boazinha é aquela que não confronta nunca, só existiria a tal criança boazinha, uma criança que nunca aprendesse nada. Portanto, um ser destinado à morte, não à vida. Porque isso também é uma condição básica da nossa existência. Tudo que não evolui, morre. Uma condição básica da existência de todos os seres vivos. Se não evolui, morre. Então, uma criança totalmente boazinha é uma criança que não confronta nada. Se não confronta nada, não aprende nada. Se não aprende nada, não evolui. Se não evolui, morre. Mas o nosso processo educacional impõe no nosso inconsciente pessoal e coletivo que a criança que não foi boazinha 365 dias, não foi obediente 365 dias, não confrontou regra nenhuma, não deixou ninguém chateado, não causou nada, essa criança não pode ganhar presente. Então criança nenhuma ganharia presente. Isso tá aqui, ó. Isso tá profundo dentro de nós. Tá num lugar muito profundo dentro da gente. E se nós não mexermos nessas águas do inconsciente para entendermos esses traumas armazenados, que podem ser pessoais ou podem ser apenas aqueles herdados do inconsciente coletivo, como, por exemplo, as ideias que correlacionam abundância financeira, riqueza, a algum tipo de mal, né? Ou no sentido de estar na contramão da espiritualidade, ou no sentido de gerar risco, de gerar problemas. Nós estamos envoltos com esse tipo de experiência que está lá ancorada. Então, de repente, a gente está aqui, eu falo assim, olha, estamos aqui co-criando o 2026 que você deseja e merece. Aí você mesmo, vai ser maravilhoso. E no subterrâneo do seu ser, no nível inconsciente, ficam rodando aí. É como se fosse num computador um vírus rodando. E esse vírus rodando, gerando aí os resultados indesejados, né? Fazendo travar sistema, fazendo a máquina ficar lenta. E aí você quer editar um vídeo, o vídeo não edita, trava, fecha, perde o que você já montou. Você começou a editar, perde tudo que você já editou. Porque tem um vírus rodando nesse computador. Esse computador, então aí, esse software, né? Esses programas internos que estão no seu inconsciente. Muito bem. Então nós já passamos aí, né? Por 4 dias, mas passamos pelo dia 0, que é o caos, e nós entendemos que é preciso olhar o caos. De certa forma, como parte do caos estão esses programas indesejados, esses programas que nos dificultam o nosso lançar para a riqueza, o sucesso, tudo aquilo que é o bom, o melhor, o extraordinário que eu desejo, né? Então esses programas inconscientes fazem parte desse caos também.
No dia 1, eu entreguei para vocês a chave do Haja Luz, então é preciso inaugurar consciência, essa luz inaugural, onde eu não sei muita coisa, mas eu já sei que não sei. Então eu já consigo dizer a famosa frase, a célebre frase do filósofo, só sei que nada sei. E quando eu sei que não sei, é luz, inaugurou consciência, a consciência já chegou. Veja, se você está investindo tempo aqui, assistindo essas lives, é porque existe luz aí, você está buscando algo que talvez você nem saiba o que é ainda, mas você já sabe que tem que buscar. No dia 2, nós entendemos que é preciso ter discernimento, então foi o dia da separação das águas de cima, das águas de baixo, e a criação do firmamento para deixar essas águas separadas, a separação daquilo que é o meu ideal, aquilo que são as ideias que são os meus valores, que é o que é nobre para mim, é o que me dá direcionamento de vida, o que me gera sentido existencial, né? Então, plano das ideias, da nobreza. E aqui o plano da matéria, do que é factual, do que é do dia a dia, do que é suor mesmo, né? Do que é o meu movimento para chegar onde eu quero, são as minhas metas, são as minhas ações. Eu tenho que separar e discernir. Então, no dia 2 eu entreguei a chave do discernimento para vocês e falei muito sobre discernir emoções, né? Então, esse foi a nossa chave de número 2. Na nossa chave de número 3, nós aprendemos naquele momento, né, que Deus faz a separação das águas aqui embaixo e chama de mares e sobra a terra seca. Quando eu separo as minhas emoções, quando eu dou contorno para as minhas emoções, quando eu desenvolvo a minha inteligência emocional, que nada mais é do que a capacidade cognitiva, racional de controlar as emoções. Então, quando eu faço esse contorno, entendo as minhas emoções e dou limite para elas, procuro dar limite, dar contorno para elas, o que sobra? O que sobra é percepção de realidade, terra seca é realidade. O que sobra é a minha capacidade de lidar com o mundo real como ele é. Então, assim, qual é o meu mundo real com o qual eu tenho que lidar? Às vezes eu fico no eterno papel de vítima, no eterno papel de deslumbrada, no eterno papel de Alice, né, que só vê as maravilhas, mas não se conecta com os dados reais, fica vendo peixinho no fundo do oceano, mas não vem pro factual. Né? Eu uso o cartão de crédito e o limite do banco como se aquele dinheiro fosse meu. Fantasia. Por quê? Porque eu não dei limite para as coisas. Então a terra seca não se fez ainda. E é quando a terra seca se faz, né, a chave do terceiro dia, é que eu posso plantar. O plantio só se dá quando eu dou esse contorno para as minhas emoções, quando a terra seca aparece, ou seja, eu boto o pezinho no chão, eu medio a realidade tal qual ela é, com coragem, com ousadia, eu faço leitura de realidade e então eu vou plantar. E é no terceiro dia que nascem as ervas e as ervas que dão fruto de acordo com a sua espécie, que nascem as árvores frutíferas que darão frutos, cujos frutos já carregam a semente da espécie que poderá se propagar. E aqui nós temos a ideia da multiplicação. Porque quando eu entendo o que eu tenho que semear na minha terra, no meu plano de realidade, eu entendo qual é a semeadura, começa a dar fruto. E esse fruto não para nunca. Eu até disse naquele dia que a gente vê um brotinho de uma plantinha nascendo, meu Deus, de onde veio isso? Veio de tão longe. A semente, né, da árvore, de onde ela veio, está tão distante daqui. O vento trouxe, o passarinho trouxe, porque é isso, é o projeto de vida. Quando nós semeamos, essa semeadura, ela propaga na nossa existência. Ontem foi o nosso dia 4 e a chave do dia 4 foi o nascimento aí do Sol, da Lua e das estrelas. E a gente entendeu que Sol, Lua e Estrela muito mais do que iluminar, porque o Haja Luz já tinha sido feito no dia 1. Sim, o Sol ilumina o dia, a Lua ilumina a noite, mas não tem a ver com a claridade, tem a ver com marcos, tem a ver com ciclos. E esse foi o ponto que nós trabalhamos fortemente ontem. Nós precisamos ter ciclos e precisamos respeitar os ciclos. E aí, como tá para você essa jornada? Tem feito as reflexões, tem feito os exercícios. Gente, não é psicoterapia, obviamente, né? Até porque na psicoterapia é você que fala. O terapeuta escuta, pontua, mas a fala é sua. E aqui você tá ouvindo. Mas é óbvio que enquanto você me ouve, tem uma fala acontecendo na sua cabeça. Aqui, as minhas palavras são emanadas,
Mas você capta essas palavras e o seu inconsciente transforma isso em algo seu particular. Você pensa em exemplos, você pensa em situações, você pensa em pontos de mudança, você se lembra de coisas, você projeta ideias para o futuro. Essa é a beleza de um programa como esse, né? Nesse modelo que eu gosto de fazer, né? Trabalhando com muitos símbolos, trazendo histórias, trazendo reflexões. Porque cada momento de reflexão você mergulha. Então não é psicoterapia, mas é extremamente terapêutico. Cada mergulho tem o potencial de gerar um insight. E o que é insight? Essa palavra tão linda, né? Insight é incidência de luz, é iluminação, é consciência. Então, quando eu falo algo e esse algo te conecta com uma experiência de passado, e você fala, nossa, por isso então, agora eu entendi. Quando isso te lança para o futuro, gente, é isso que eu tenho que fazer, eureka, descobri o caminho. Quando isso te traz uma paz aqui agora, apazigua o seu espírito. Ou quando te traz um desconforto, porque não é só para apaziguar, às vezes é para incomodar. Então, quando eu falo algo, você fica incomodada, que raiva, não sei nem porque eu tô assistindo essa Márcia falar essa coisa chata, que ódio. Quando as suas emoções são confrontadas pro bem e pro mal aqui nesse momento, essa luz está incidindo, esse insight está incidindo, né? E o insight é o ponto de virada. Então, cada chave é em si um insight. Cada chave é em si um potencial de ponto de virada. E hoje, hein? O que será? O que vamos trabalhar no dia de hoje? Dia de hoje? Quinta chave. É a nossa quinta chave. O que acontece no quinto dia, né? Nós estamos seguindo a mística da criação, né? Dentro de todo o formato judaico-cristão, né? Que está lá no livro de Gênesis, né? Que faz parte do livro sagrado cristão, a Bíblia, né? Faz parte do Velho Testamento. E do livro sagrado dos hebreus é chamado Pentateuco, são os primeiros 5 livros chamados livros da lei, ou Pentateuco. Então, no livro 1 do Pentateuco está Gênesis, né? Então, Gênesis é o primeiro livro para eles, Gênesis é o primeiro livro para a gente do Velho Testamento. E os versículos de 20 a 23, eu vou lê-los como estão, tá? E disse Deus, você viu que continua o abracadabra, né? E disse e fez. Abracadabra, enquanto eu falo, eu crio. Eu crio enquanto falo. Né? 2 palavras, abracadabra. Enquanto eu falo, se cria. Ou eu crio enquanto falo. Né? Que essa palavra que alguns acham que é só de contos de fada, não. É uma palavra de origem judaico e se encontra até mesmo em textos mais antigos, aramaicos. E disse Deus, abracadabra. Produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente. E voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do 5º dia. Chegamos à chave de número 5. Veja que a mística da criação, de que aquilo que é criado se prolifera, está dita. Criou a erva e ela, por si só, produz com a sua semente. Criou as árvores frutíferas, ela produz fruto, e o fruto tem sua semente, que produz mais árvore frutífera. E agora cria os répteis das águas, os peixes e as aves dos céus. E já está determinado que todos eles procriem. Isso é um mistério interessante. E nós precisamos trazer para a nossa vida esse entendimento. Nós, muitas vezes, ficamos muito pregados na coisa do ficar fazendo e refazendo as coisas, né? Algumas pessoas são, as campeãs do retrabalho. Então eu faço e refaço e refaço e refaço. Até as nossas preces, muitas vezes, são rezas infindas de repetir sempre a mesma coisa. Isso é tão forte pra gente, tão forte, que se você parar pra pensar, nós costumamos repetir até os erros. Talvez não você. Tomara que não. Queira Deus que não seja assim com você. Mas eu vou falar a verdade, eu duvido, porque é uma tendência. É uma tendência do ser humano
a experiência da repetição. Do mesmo jeito que as crianças muito pequenas, né? E aqui quem tem filhos vai se lembrar deles na infância, sobrinhos, vai se lembrar. Que eles botavam desenho e pediam para repetir. Repete, repete. Eles assistiam o mesmo desenho interminável vezes. O Frederic, né? Meu filho, que já tá com 20... Vai fazer 29 agora em janeiro. Né? A Priscila já está com 25. Mas é muito interessante que eles conseguem recitar falas inteiras de cenas completas dos desenhos que eles assistiam na infância. Eu acho isso muito engraçado. Às vezes os dois estão juntos e eles começam, né? Aí um fala, outro continua. É bem engraçado. Mas por quê? Repetiu tanto que dá conta. Eles sabem decor. Do mesmo jeito que crianças pequenas gostam de repetir as histórias dos desenhos que assistem, que gostam, na vida adulta a gente tende também a repetir. Só que, em geral, nós repetimos padrões e muitos dos padrões que nós temos internalizados são negativos. E é por isso que muitas vezes nós repetimos erros. Isso fica mais óbvio quando a gente vê de fora. É mais difícil ver o nosso próprio padrão. Mas quando a gente vê de fora, aquele homem que só arruma mulher que o faz sofrer, aquela mulher que só arruma homem que o faz sofrer. É uma pessoa que só entra em relacionamento amoroso que gera sofrimento. Aí saiu de um, entrou o próximo era igual, entrou o próximo era igual. E geralmente o tema é o mesmo. Então, se é uma pessoa que é muito aproveitadora, vão ser todas que aproveitam. Se é uma que trai, vão seguir outras que traem. Interessante isso. É interessante. Pessoas que repetem o padrão no trabalho, então sempre encontram um emprego que gera para ele aquele tipo de situação problema, aquele tipo de circunstância problema. São os nossos padrões internos se repetindo. É aquilo que vem do nosso inconsciente, como eu falei um pouco mais cedo, que nesse nosso encontro de hoje. Mas essa questão da repetição, ela pode ser usada positivamente. Porque essa questão da repetição já está prevista, é uma das chaves da criação. As ervas, uma vez criada, ela vai reproduzir erva da mesma espécie. A árvore frutífera vai produzir árvore frutífera da mesma espécie. Os peixes vão produzir peixes da mesma espécie. As baleias, os répteis, as aves do céu e por aí vai. Olha que interessante, você já parou para pensar nisso? Então, existe uma tendência da repetição dos padrões, isso já está posto no processo da criação. Nós precisamos trazer à luz essa consciência. Eu quero que aquilo que eu criar, aquilo que eu co-criar de positivo para mim, a partir de agora, se repita em escala, vá só escalonando. Então, se eu começar a fazer dieta não é uma coisa boa de fazer. Se eu começar a ter uma alimentação mais saudável e consciente, o padrão. Se eu começar hoje a ter uma alimentação mais saudável e consciente, então isso vai se reproduzir semana após semana, mês após mês, ano após ano, e isso vai escalonar. Interessante? Se eu começar a ter um modelo de me divertir mais saudável, então eu vou me divertir de forma saudável, isso vai me gerar prazer, bem-estar, e eu vou repetir isso mês após mês, e isso vai escalonar e se tornar algo natural da minha vida. Veja como esses padrões são interessantíssimos. Você aprendeu a escovar dentes. No começo você não gostava. Com certeza a maioria das crianças embromam, mentem que escovou, não escovou nada, só vai lá, só molha a escova. Quem nunca fez? Mas chegou uma hora que virou um padrão para você. E eu acho que é muito difícil que um adulto que tenha introjetado bem esse hábito da escovação dos dentes consiga, por exemplo, dormir sem escovar os dentes. É muito difícil que ele consiga dormir. Ele sente agonia, sente mal-estar. Aqueles que tiveram, desenvolveram o hábito de escovar os dentes após as refeições, quando eles vão almoçar fora, vamos imaginar, tá num congresso, eles colocam a escovinha de dente. E aí no banheiro, depois do almoço, a gente vê lá as pessoas escovando os dentes num ambiente de congresso. Por quê? Porque para ele é incômodo ficar com os dentes sujos. Você acha que é porque ele tá preocupado com cárie? Talvez esteja um pouquinho. Mas, gente, um dia sem escovar o dente depois do almoço não vai dar cárie. Então não tem a ver com a cárie. Internalizou. Do mesmo jeito que na criação o que foi feito, uma vez criado, multiplica, continua produzindo, os nossos padrões também são assim, pro bem e pro mal.
Por isso que se eu não tomo consciência dos meus padrões negativos, eles vão reproduzir negativamente. Mas se eu começo a me treinar para padrões positivos, eu vou reproduzir positivamente. E aí? Parece óbvio, mas é óbvio que às vezes você nunca parou para pensar. Você tinha parado para pensar sobre isso? E daí a relevância da consciência sobre o que eu quero criar como padrão para minha vida. Aqui no quinto dia, nós temos o ato da criação dos seres viventes, que agora são os animais. Porque nós já tínhamos o ambiente da natureza, nós já tínhamos os vegetais, e agora nós temos os animais. Você vê que vai escalonando o grau, vai escalonando. Nós já temos aqui um modelo de criação muito mais elaborado. Os animais é um modelo da criação mais elaborado, exige mais. O animal ele tem um tipo de inteligência maior do que a inteligência da planta. Não que a planta não tenha ali algum saber dentro da sua própria vida. Todo ser vivente tem dentro de si um saber. Mas o animal tem um acima do vegetal. O reino animal está acima do reino vegetal. E aqui, quando a gente olha para esse quinto dia, dentro desse cenário, o que psicologicamente se está inaugurando? É a capacidade de sair de um lugar. É o ir, é o se movimentar. Porque quando cria as plantas estão com as suas raízes no chão. Elas estão presas, elas têm vida, mas é uma vida que se limita àquele local. Mas os peixes não estão limitados a um local. E as aves não estão limitadas a um local. Então aqui no quinto dia nós temos a mística do circular, a mística do movimento. No quinto dia você é convidado, você é convidada para se movimentar. Move, move. Tira essa bunda da cadeira, tira esse pé do atoleiro. O quinto dia é isso. O quinto dia é um chamamento para você começar um protocolo de movimento. Veja que o movimento é vida. Quando você tem uma pessoa acoplada aos aparelhos, num hospital, então um dos aparelhos estão detectando ali o batimento cardíaco. E o batimento cardíaco é movimento. Quando esse desenhozinho fica assim, linear, sem movimento, é a morte. A ausência de movimento é a morte. O movimento é a vida. Então, o quinto dia nos entrega a chave da vida plena. A vida plena é uma vida onde o movimento acontece. A vida plena é o dia em que você não pode ficar parada, você não pode ficar quieta no seu lugar. Você é convidada a esse movimento. E aí, o que você me diz? 2025 foi um ano de pouco movimento ou de muito movimento para você? Como é que foi essa experiência do seu 2025 em relação a essa questão, do se movimentar? Quando a gente olha para o ser humano, nós vamos perceber o desenvolvimento do ser humano. Nós vamos perceber que o desenvolvimento humano se dá em saltos. Então, o bebê, ele vai dando saltos de desenvolvimento. Tanto é que você tem a avaliação, a cada mês, o que ele tem que dar conta de fazer. Ele, nesse mês, tem que dar conta de sustentar o pescoço. No próximo, tem que dar conta de sustentar todo o tronco. Agora tem que balbuciar, agora tem que falar as primeiras sílabas. Movimento. Olha a adolescência, é um outro grande salto de movimento. Aí a gente tem um movimento hormonal, esse corpo enlouquece, tem muita coisa acontecendo, muito hormônio, indo subindo, descendo. Movimento. Na vida adulta, tem que movimentar, bora lá, bora fazer dinheiro, bora ter trabalho, vamos bora virar gente grande. Toda a vida é medida em termos, se tá dando certo, é pelo movimento. É o movimento que mensura se tá ou não tá dando certo. Então, se a gente pensar nesse critério do movimento, para saber se está ou não dando certo, você diria que a sua vida está dando certo? O quanto a sua vida está dando certo? Se a gente for mensurar por esse critério do movimento. Interessante isso, né?
Bom, vindo para a ideia dos peixes e das aves, eu quero trabalhar 2 elementos aqui, né, dentro desse mistério de peixes e aves. As aves. As aves, elas evocam o símbolo do ar, é o símbolo mental, é o nosso mundo racional, o mundo das nossas comunicações, das nossas conexões via razão, via lógica, via raciocínio. A ave é aquela que, né, tá voando, então ela tá vendo por cima, é a minha capacidade de ampliar os meus horizontes. O 5º dia nos convida para isso, para ampliar horizontes. As aves, elas fazem rotas migratórias, ou seja, elas não ficam presas no mesmo lugar. Numa época do ano ela tá aqui, na outra época do ano ela tá ali, ela se permite ir e vir. Uma ave, ela não fica eternamente no mesmo lugar, ela tem essa autopermissão do movimento, movimento de vida. Agora é melhor aqui, no frio é melhor aqui, mas no calor é melhor ali. Onde é melhor para mim? Às vezes a gente fica no mesmo lugar sofrendo e não se permite mover. Gente, mora no mesmo lugar. Engraçado esse negócio de morar no mesmo lugar. Eu estou morando hoje, né? Já tem um ano e meio que eu estou morando aqui, num condomínio de casas, né? Um condomínio horizontal. E é um condomínio mais antigo, muito gostoso aqui, muito tranquilo, muito tranquilo. Eu moro na última rua do condomínio, então assim, eu não escuto barulho de carro, porque só vem na minha rua quem mora aqui, né? As pessoas não circulam na minha rua de carro e eu tô longe da parte externa do condomínio, tá? Então eu não escuto barulho de carros da parte de fora do condomínio. De forma que aqui é muito silencioso. O barulho que nós escutamos aqui é o barulho dos pássaros, né? Tem umas araras que vêm, fazem barulho de manhã, e aí à tarde tem uns periquitos, faz barulho. É barulho de passarinho. De carro, essa muvuca do trânsito, a gente não escuta. Mas quando eu me mudei pra cá, antes eu estava morando numa região de Goiânia bem central, né? Chama Setor Oeste, perto da Praça da Mandaré, quem conhece a região, né? Então uma região de muito movimento e não parava nunca. Então mesmo à noite tinha movimento de carro, por exemplo, tinha um caminhão de lixo que passava 3 horas da madrugada. Então no horário que pretensamente era o mais silencioso, não era, porque o caminhão de lixo passava fazendo aquele barulhão. Quantas vezes eu acordava sobressaltada. Mas o fato é que, morando lá já há bastante tempo, eu não percebia quão barulhento era. Mas não me fazia mal porque eu não percebia? Nada a ver. Fazia mal do mesmo jeito, né? A questão aqui é que eu não estava percebendo. Então, eu não estou percebendo. É uma coisa te machucando. Vamos pensar numa doença, hanseníase. A pele deixa de receber informação, deixa de passar informação nervosa pro cérebro. Então tá queimando a mão e a pessoa não vê que tá queimando, tá cortando e a pessoa não vê que tá queimando, né? Na doença da hanseníase acontece isso. Então assim, aquilo estava me machucando, estava me estressando, me fazendo mal, noites mal dormidas, aumento de nível de estresse, mas eu não me dava conta, porque eu tava ali o tempo todo. Quando eu me mudei pra cá, é que eu me dei conta do silêncio. Eu falei, meu Deus, isso é silêncio. Aí eu entendi, caiu a minha ficha. Eu falei, caracas, isso é silêncio. Interessante, né? Então, aqui, quando a gente fala das aves, né, o entendimento da criação das aves nos entrega essa chave. As aves, elas voam, elas olham do alto, elas têm uma percepção privilegiada. E além de ter uma percepção privilegiada, elas não ficam onde não tá bom, por isso elas migram. Então, quando começa um inverno muito intenso numa determinada região, elas dão um jeito de ir para outro lugar. Elas vão para outro lugar porque elas sabem que ali não é tão bom mais. E você sabe quando um lugar não é tão bom mais para você? Ou você continua lá adoecendo sem perceber que está adoecendo? Você consegue sair de uma relação quando ela não é tão boa mais para você? Você consegue mudar de trabalho quando aquele trabalho não é tão bom mais para você? Tem pessoas que estão em crise com o seu trabalho. Eu entendo que é muito desafiador, né? Imagina uma pessoa aí por volta dos seus 40 em crise com a sua carreira e precisa mudar de carreira aos 40. Como é que faz isso? Mas tem jeito, existe estratégia para fazer. O que você não pode é ficar parado. Então, as aves nos trazem esse entendimento de que nós precisamos ter uma visão ampla,
uma visão que vê quem vê do alto, ou seja, quem vê do alto vê de forma ampla, e a coragem para sair, para voar, para migrar. A ave nos traz o entendimento da liberdade. No 5º dia nos é entregue a chave da liberdade. E aí eu quero te dizer isso olhando no seu olho. Vou até chegar mais pertinho para olhar no seu olho. Você é livre. É forte isso, né? Talvez uma vida inteira você escutou o contrário. E com certeza no processo educacional nós escutamos o contrário mesmo. É uma forma que nós, pais e mães, temos de proteger os nossos filhos, é prender eles. Então nós prendemos os nossos filhos para protegê-los. A religião nos prende com seus dogmas também numa busca de proteção. Não é mal, não é que seja má, é que o resultado posterior é ruim. E aí de repente ninguém nunca olhou nos seus olhos, como eu estou olhando agora, dizendo: você é livre. Você é livre para escolher. E até escolher o que é errado, porque às vezes o errado vai te fazer entender melhor o certo. Às vezes errar é o processo que vai te levar à aprendizagem que você precisa fazer. Então nessa tentativa de não errar nunca, nesse perfeccionismo excessivo, nessa rigidez, você não se permite nada, não se permite o erro, mas também não se permite viver. Você fica sendo a menina boazinha que quer ganhar o presente do Papai Noel no final do ano. E não vai ganhar presente nenhum, porque ninguém é tão bom assim. Não tem ninguém tão bom assim que vai ganhar presente. Todos nós vamos infringir aqui uma coisa ou outra, uma regra ou outra. E se você não infringir as regras externas, você infringe as internas, você se adoece na sua rigidez. Então isso também é um erro. Isso também é uma regra infringida. E nesse sentido, o 5º dia, através da criação das aves, nos ensina sobre liberdade. A liberdade de ser quem nós queremos ser. A liberdade de circular. A liberdade de ver do alto, de ver por uma outra e nova perspectiva. A liberdade de ir e vir. A liberdade de não ficar no lugar que está incômodo, de ir para um lugar melhor, de se permitir mudar. Sim, eu posso mudar, eu tenho direito a isso. E os peixes? O que os peixes nos ensinam? Os peixes estão lá. Eles estão em cardumes. Geralmente os peixes, eles estão em cardumes. Não que as aves também não voem junto, muitas voam juntos, né? Nem todas voam em bando, mas os peixes é muito mais comum o cardume. E o peixe nos lembra do inconsciente coletivo. Por quê? Porque está lá embaixo, está no subterrâneo, está nos mares, nos rios, né? Então é o nosso, são as nossas emoções, é o nosso inconsciente, é o nosso mundo emocional subterrâneo. E os peixes nos ensinam sobre essa força interna, essa força poderosa que eu tenho dentro de mim, esse dínamo que eu tenho dentro de mim. A força do meu inconsciente é tão grandiosa, que quando ela se inclina para o mal, ela é capaz de construir dores terríveis. Em uma das lives eu citei fibromialgia, né? Que é uma doença que a gente vê que tem um caráter muito constituído a partir dos dramas emocionais, mas não é só ela, né? Quantas doenças se constroem, incluindo doenças muito graves como um câncer. Eu não estou dizendo que 100% das doenças advêm do emocional, não é esse o ponto. Mas quando nós vamos estudar, existem um número muito grande de doenças que são psicossomáticas, ou seja, que é o corpo recebendo o peso daquilo que eu não resolvi nas minhas emoções. Aquilo estava no plano das minhas ideias, eu não resolvi. Aquilo que estava no meu plano emocional, eu não resolvi. Eu fui enfiando, guardando. Ficou tudo lá no meu inconsciente guardado. E um dia isso vem para fora. E é tão poderoso quando isso vem para fora que pode vir uma doença. Mas não é poderoso só no canal negativo. Pode vir numa construção positiva. Pode vir numa virada de chave, num milagre. Assim, nossa, que milagre que aconteceu na minha vida. Eu prosperei, que milagre que aconteceu na minha vida. Algo inusitado aconteceu, eu recebi uma oportunidade inusitada. Eu fiz algo e esse algo multiplicou na minha vida. Eu nem sei. Praticamente ontem eu estava endividado. De repente agora, não só as dívidas estão pagas, mas o dinheiro está sobrando. O que aconteceu? É esse cardume. São os peixes. Os peixes nos lembram que as emoções que fluem aqui dentro, que nadam para lá e para cá, essas emoções, elas são muito poderosas. Elas são muito poderosas para o bem e para o mal. Elas são muito poderosas para co-criar coisas boas e coisas ruins.
Então nós precisamos, com muito discernimento, olhar para essas emoções. E aí, de novo, nós estamos trazendo a chave de olhar para dentro. Jung diz: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E esse sonhar que Jung fala, não é o sonhar no sentido de construir coisas boas, não. É o de sair da realidade. É quem olha para dentro que desperta. Se você quer despertar o 2026 que você deseja e merece, você tem que olhar para dentro. Inclusive para esse seu senso de merecimento, para ver se está bem bacana mesmo, né? Porque de repente começa por aí, você não está se sentindo merecedora. Às vezes vem numa história de vida familiar, né? Dos pobres, né? E aí você tá lá, assim, muito comprometida com a história de dor da sua família, com a história dos coitadinhos da sua família. E para ser como eles, para se igualar a eles, você não pode despontar. Como é que você vai ser alguém que tem prosperidade? Não. Eu preciso continuar aqui, ó, aliada à dor da minha família, que vem de uma pobreza. Então a mente diz eu quero, mas o inconsciente, que é onde está nadando esse cardume, que é o inconsciente pessoal e é o inconsciente coletivo. São as nossas histórias, as histórias que nós herdamos da nossa família, da cultura na qual nós estamos inseridos, da experiência religiosa na qual nós fomos ensinados e educados. Tudo isso constitui esse conjunto. E esse conjunto é pesado. É pesado, mas é poderoso. Então, é um peso que nos suga se não for bem conhecido, bem cuidado, bem tratado. Mas é algo que nos faz evoluir. Se for conhecido, tratado, resolvido. Eu mostrei para vocês ontem o planner, né? Comecei a mostrar o planner para vocês ontem. E aí eu mostrei para vocês que o planner, a primeira parte dele, vou mostrar de novo aqui, ó. A primeira parte dele eu falei que é refletindo sobre 2025, né? E nessa reflexão de 2025, por exemplo, tem um exercício aqui, que é o exercício, tá saindo para vocês ao contrário, né? Mas é o exercício da balança energética. Esse exercício da balança energética, ele é bem interessante. Eu vou ler para vocês algumas partes, assim, olha só. Que coisas aconteceram muito fortemente no seu 2025? Intriga, difamação e fofoca. Teve isso na sua vida? Não necessariamente que você foi a pessoa que fez, mas você pode ter sido vítima dessas coisas, né? Mas também você pode ter sido a pessoa que fez. E tem coragem de admitir que fez. Aí marca um xizinho, marca um ponto. São pontos que a gente vai marcando. Manias e vícios fez parte da sua vida? Muita agitação, muita música agitada, muita desorganização, falta de preparo, uso excessivo dos eletrônicos, pessimismo, julgamento, muita comparação, muito ciúme. E aí vai. É uma lista bem grande. Eu li até aqui assim, né? Li só até aqui assim. Uma lista grande. O que esse exercício faz? Você soma quantos pontos você fez. Né? No total, de cada uma são 2 colunas. A primeira coluna é a coluna de coisas que nos roubam energia. Tudo isso que eu li são coisas que nos roubam energia. E a segunda coluna é a coluna de coisas que nos dão energia, nos repõem energia. Por exemplo, autorresponsabilidade, buscar conhecimento, fazer leituras, ser grata, ter espírito de gratidão, escutar sons sagrados, né, músicas sacras, músicas instrumentais, ter relacionamento com a natureza, se colocar próximo da natureza. Você teve essas coisas? Fazer exercício de visualização, fazer exercício de meditação, por aí vai. Né? A lista também é grande e aí você soma. Quando você soma o número de pontos que você fez, de comportamentos, atitudes, pensamentos que te roubam energia, e subtrai dos quantos pontos você fez da lista de comportamentos, sentimentos, pensamentos que te dão energia, quando você subtrai uma lista da outra... você começa a entender por que você está sem energia. Entendeu? O que acontece? Por que eu estou mostrando esse exercício para vocês? Porque os peixes, eles não estão lá no fundo da água, a gente não vê. As aves,
A gente tá vendo. Se ela voa, que passa por aqui, eu vejo. Até porque ela é muito barulhenta, eu vou ver. Eu vou virar a cabeça e vou olhar. O peixe não. O peixe não faz barulho, geralmente, não faz barulho. Né? Oi, Vanete, boa noite. Falando boa noite aqui pra gente. Ele geralmente não faz barulho e a gente não vê, ele tá subterrâneo. Então, você pode ter pouca energia, porque você tá fazendo muitas coisas que te roubam energia e fazendo poucas coisas que te devolvem energia e não tá percebendo, é a falta de consciência. Então, os peixes, eles nos convidam, né? A criação do peixe aí nos convida para sair da ignorância, sair do subterrâneo e conhecer esse mundo emocional, como que tá rolando, o que tá acontecendo. O 5º dia te convoca para se movimentar. Tira a bunda da cadeira! E para se movimentar, como as aves que voam alto, que enxergam longe, que têm uma visão ampla e que se movimentam, que não ficam nos lugares que são incômodos, que se permitem ir além, né? Que tá ficando muito frio, então eu vou migrar, vou para um lugar onde eu vou procriar num lugar melhor. E ao mesmo tempo mergulhar e olhar para esse seu lado emocional. Entender o que está nadando aí no seu inconsciente. Né? Quais são os cardumes que estão indo e vindo. Para que você não fique à mercê dessas energias emocionais inconscientes que te conduzem ao derrotismo, que te conduzem à doença, mas que você possa mover, né, esses cardumes, essa energia inconsciente que vai te levar para o sucesso. Esse é o nosso 5º dia. O 5º dia é o dia do movimento. E aí, como é que bateu aí para você o 5º dia? Eu espero que o 5º dia nos traga esse entendimento. Né? E eu coloquei uma frase abracadabra aqui para nós, que ficou assim, olha: eu permito que a vida em mim se mova com sentido. O que eu sinto nas profundezas do meu ser, eu encontro e conecto com palavras, com caminhos. E eu sei que eu sou potente. Eu sei que eu vivi com transformações, sabedorias, que eu posso partilhá-las. Eu sei porque eu vejo de forma ampla. Olha que coisa bonita. Eu sei quem eu sou, porque eu vejo de forma ampla. Eu vejo do alto, mas eu vejo dentro. Eu olho para dentro para despertar. E eu me comunico com o mundo com esse olhar altaneiro. Eu permito que a vida em mim se mova com sentido. Essa é a frase com a qual eu quero fechar aqui esse nosso momento. Que seja uma frase forte, impactante. Eu permito que a vida em mim se mova com sentido. Esse exercício da balança energética, não como ele está aqui, né? Como ele está aqui, ele faz parte do planner, né? Que vai estar aí disponível para vocês adquirirem na forma digital. Mas eu vou mandar para vocês um exercício de balança energética similar, tá? Aqui no planner tem um outro exercício que eu gosto muito, ele se chama curtograma. Deixa eu ver se eu acho ele aqui para mostrar, mas enfim, eu não tinha pensado de falar dele antes. Mas ele é um exercício relativamente simples. Aqui no planner ele vem com mais detalhes, né? Tudo bem, eu vou falar de cabeça mesmo. Aqui no planner ele vem com mais detalhes. Mas falando brevemente sobre ele, o que é o curtograma? Eu fazer uma lista das coisas que eu faço e gosto de fazer. O que eu faço e gosto de fazer? E aí eu tenho uma noção da minha vida, das minhas verdades. Aí eu faço uma outra lista das coisas que eu faço porque tenho que fazer, mas não gosto. Isso é interessante, hein? Faço, mas não gosto. Mas eu tenho que fazer. Será que se eu mudar o jeito de fazer, eu faço de manhã, será que se eu fizer de noite, vai ficar mais leve? Será que eu faço em pé? Será que se eu fizer sentada, vai melhorar? Eu faço sozinha. Será que se eu fizer acompanhada, vai melhorar? Eu não posso parar de fazer, mas às vezes eu mudo o jeito de fazer. Eu não gosto de academia, mas aí ao invés de ir para academia, eu vou dançar. É um movimento, é um exercício. Então, às vezes eu mudo algo e eu permaneço com o impacto positivo daquele algo que tem que ser feito, mas mudo o mal-estar. Então, o que eu faço e gosto de fazer, que eu posso reforçar, posso fazer com mais consciência, e o que eu faço e não gosto e posso mudar.
Às vezes eu nem preciso continuar fazendo. Tem coisa que a gente faz porque virou mania e nem precisa de ser feito. E você continua fazendo porque você não parou para pensar. Então, o nosso dia, quinto dia, é o movimento, né? Quando eu faço esse exercício das coisas que eu faço e gosto, das coisas que eu faço e não gosto, na verdade o curtograma ele tem 4 padrões. Eu estou falando, né, de 2 e ele tem mais 2, né? Mas dentro do planner ele é tratado, vai ter uma aula muito bacana que faz parte do planner, onde eu entrego esses 4 pilares, né? Mas eu estou contando esses 2 porque você já pode começar a fazer isso aí. É um movimento que você está fazendo. Vonete dizendo, dar qualidade aos movimentos. Gratidão, gratidão, minha linda. Jane, como faz para receber o material? Eu quero. Jane, minha cara, eu vou, assim que terminar a live, eu vou subir um story, né, falando da live, e nesse story eu vou colocar o link. Você clica no link, preenche lá os dados, nome, e-mail, telefone, tá? Preenche esses dados e eu já envio para você todo o material que foi feito e o de hoje que eu vou montar também, tá bom? É isso. Então vamos nos movimentar. Amanhã, domingo, tem live, 20 horas. Não sei se você tem compromisso, eu sei que alguns, né, vão para a igreja, né, domingo tem aí as outras demandas, mas se você tiver disponibilidade, vem estar comigo presencialmente amanhã também. E para quem não puder assistir ao vivo, vai ficar gravada. Quem não assistiu as anteriores, assiste. É uma sequência lógica para você pegar toda a lógica da cocriação, né, do caos ao cosmos. E nos encontramos novamente amanhã. Beijo no coração. Fiquem com Deus.